Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Hoje eu entrevisto a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A deputada foi eleita segunda secretária da mesa da Câmara nessa legislatura. Comigo está o repórter Yander Porcela, que também é do Rio Grande do Sul, a quem agradeço a companhia. Muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Deputada, eu já queria começar fazendo uma pergunta sobre a baixa representação feminina na cúpula do Congresso Nacional. A senhora é a única mulher, não só na mesa da Câmara dos Deputados, como de todo o Congresso, né? O Senado ficou sem nenhuma mulher ali na mesa. Mesmo num governo, agora, no executivo considerado um governo progressista, que assumiu, né, prometendo aumentar essa questão da diversidade de gênero, esse foi o máximo que foi possível chegar a um acordo para eleger essas duas mesas apoiadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Essa é uma distorção. Bom dia, olá, né? Olá, Lorena, olá, Yander, é um prazer imenso estar aqui com vocês e participar desse momento. Olha, é, a participação, a subrepresentação das mulheres no parlamento, na política, de um modo geral, na representação política, e particularmente agora, de fato, um fato, a subrepresentação na mesa diretora da Câmara e do Senado Federal, ou a inexistência até no Senado Federal, resulta de uma condição estrutural da democracia brasileira, de um déficit da democracia brasileira. Mesmo com a Constituinte, mesmo com os avanços produzidos em termos de legislação, nós não conseguimos produzir a igualdade de gênero quando se trata de participação nos espaços de poder. Espelha, mas não apenas isso, é muito mais grave do que no ambiente de trabalho de um modo geral. Porque quando se trata de espaços que têm acesso igualitário, que não dependem da decisão dos acordos, mas que passam, por exemplo, pelos concursos públicos, por uma forma igualitária de escolha e participação, nós alcançamos realmente uma participação bem maior como mulheres e uma desigualdade que vai diminuindo. Mas quando se trata dos espaços da política e do poder, nós ainda, como mulheres, devemos perceber que a nossa exclusão também compromete em muito a própria política nacional. E com base nisso, eu creio que nós temos que continuar avançando e até num grau mais alto para revertermos essa realidade. Fizemos a lei de cotas, fizemos com que na reforma política os partidos políticos fossem obrigados a determinar tempo de TV e recursos específicos que nunca existiram. Veja que isso fez a bancada feminina na Câmara dos Deputados dar um salto chegamos agora a 91 mulheres nos mais diversos partidos, mas ainda há unidades da federação que nós não temos sequer uma representação. Ainda há câmaras municipais sem mulheres. E nós vamos demorar muito no sistema atual para alcançarmos um grau de equidade, que é o mínimo que se pode esperar de uma sociedade democrática. Isso realmente é estrutural, tem a ver com a violência política e com a violência também fora do ambiente político, ela que massacra tristemente as mulheres brasileiras no seu cotidiano. Deputada, eu queria continuar falando um pouco sobre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? O Lira foi reeleito agora com um recorde de votos, né? Na Câmara, 464, aí, o maior placar da história, e foi reeleito com o apoio do PT. Só que havia, para dizer o mínimo, uma certa desconfiança do próprio presidente Lula em relação ao Lira. No ano passado, o Lula chegou a dizer que o presidente da Câmara atuava como uma espécie de imperador ali no Congresso, né? Tinha a ver ali com o orçamento secreto, com a defesa que o Lira fazia do semipresidencialismo. Eu queria saber se agora a relação do PT com o Lira, como é que está essa relação? Se ainda há no partido alguma desconfiança de que o Lira possa dificultar a vida do governo Lula no Congresso, na Câmara. A nossa opção por apoio ao presidente Lira e ao Rodrigo Pacheco para a reeleição se dá
com compromisso com a democracia brasileira. Tem 3 episódios que nos aproximam muito do presidente Lira para sua reeleição à presidência da Câmara. O primeiro é que ele foi o primeiro líder político institucionalmente estabelecido a reconhecer o resultado das urnas. Naquela mesma noite da vitória do presidente Lula, quando o mandatário no Poder Executivo vacilava e até hoje sequer fez uma palavra de pacificação do Brasil ou um gesto de reconhecimento da vitória do presidente Lula, mas ao contrário, continua fustigando não apenas o governo eleito, mas a própria democracia e atacando a Constituição. Então, a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito aconteceu ali de forma muito direta pelo presidente Lira. O outro momento é que nós conseguimos ter um excelente diálogo e construir, antes mesmo da posse, a aprovação da PEC, da chamada PEC da transição, ou do Bolsa Família, que liberou recursos para investimentos e liberou recursos, assegurou recursos para a organização dessa primeira fase do governo com o programa que o presidente Lula apresentou nas eleições. Então, isso é fundamental. Se hoje as pessoas estão com o Bolsa Família sendo reestruturado, se nos dias atuais o Minha Casa Minha Vida está sendo relançado, com moradias lá do período da presidenta Dilma, que começaram a ser construídas, que neste primeiro mês já receberam a sua finalização, estão sendo entregues e o programa está sendo lançado de novo. Se o salário mínimo tem um reajuste, tudo isso tem a ver com aquela votação. E nós não tínhamos maioria dentro da Câmara dos Deputados, como também não temos agora, só da esquerda. Foi ali numa conjunção de forças para assegurar a estabilidade do governo eleito, com as promessas de campanha, que o Bolsonaro não enviou para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal indicações de uma peça orçamentária que fosse coerente sequer com as propostas dele para governar o Brasil, quanto mais com as nossas, que tem uma dimensão social muito forte, e que isso, sim, estabiliza o país. Então, esse é o segundo momento que nos aproxima do presidente Lira. E o terceiro foi o 8 de janeiro. Posição clara dele, nítida, não é? Contrária aos atos golpistas, porque ali nós tivemos um ensaio e uma tentativa, ensaio não, acho que é muito mais grave, uma tentativa de golpe de Estado com presença de articulações por dentro das próprias forças de Estado, polícias, forças armadas, e uma destruição simbólica e real do Parlamento, do Supremo, do Palácio do Planalto, dos poderes instituídos. Aquilo é a Constituição sendo levada abaixo. E ele teve uma postura de enfrentamento. Então, esses 3 momentos nos aproximaram. Veja que quando Lula faz essa referência à Lira, tem a crítica e o orçamento secreto, tem a crítica a uma série de coisas, mas é uma crítica de caráter político. Não é um ataque desmedido ou desrespeitoso. E, de fato, independentemente da palavra que se use, nós devemos reconhecer que o presidente Lira exerce um poder importante dentro do Parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados, e a nossa presença na mesa visa fortalecer um diálogo para que este poder que ele exerce possa também dialogar com o governo federal. Isso não significa ferir a autonomia do parlamento. Agora eu sou mesa diretora. Então, além de ser da base do presidente Lula, eu também quero, e como dirigente, ao lado do Lira e de outros da Câmara dos Deputados, o que mais me interessa na Constituição é quando ela fala da autonomia, da independência aí entre os poderes e de uma relação harmônica. Eu creio que a minha missão hoje é, sobretudo, essa na mesa diretora. Deputada, então essa relação do PT com Lira é uma relação de confiança hoje? Sim, há uma relação de confiança. Não é uma confiança que é uma confiança respeitosa. O que significa uma confiança respeitosa? Ele é chefe de um poder. Nós, como integrantes do PT, ou o governo, o ministro Padilha, o ministro Haddad,
o presidente Lula não olha, o líder do governo, José Guimarães, não olham para o legislativo avaliando que ali há alguém que fará só o que o governo enviar. É alguém para dialogar, é alguém para construir, mas não é um opositor dos projetos para o desenvolvimento do Brasil que nós estamos propondo com o presidente Lula. Há uma mudança em curso importante na área econômica. Nós saímos de um projeto ultra neoliberal, com privatizações, com destruição do Estado, a lógica do Estado mínimo, e agora já estamos entrando numa fase de uma reforma tributária que tem uma outra lógica, ainda que seja só sobre o consumo, mas que visa desenvolver o consumo. Então, a gente saiu de um período onde a lógica do Guedes era da recessão, não é? A da diminuição do poder de compra para tentar equilibrar a economia, mantendo as altas taxas de lucros dos mais ricos, ou seja, uma nova lógica, como alguém da política, da política mesmo. Eu creio que o presidente Lira consegue entender que quem ganhou a eleição, isso ele diz ao Brasil, tem que governar. E ele ganhou também a eleição na Câmara. Ele é o presidente da Câmara. Então, nenhuma submissão, longe disso, total respeito entre os poderes. Deputada, mas é possível atrair o PP do presidente Lira para a base aliada? É um movimento que o PT vai tentar fazer, que o governo vai tentar fazer? E eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre o Republicano, se é um partido também que pode vir para compor essa base aliada, que a senhora mesma admitiu que não é, maioria, né? Que vocês precisam compor para poder votar esses projetos importantes para o governo. São partidos com quem a gente já tem um diálogo muito interessante dentro da Câmara dos Deputados, e no Senado Federal, no entanto, eles não estiveram com o Rodrigo Pacheco, eles organizaram uma candidatura, ainda uma candidatura da radicalização da extrema-direita. Isso nos preocupou muito naquele período, porque nós verificamos que a eleição do Senado ela foi uma eleição entre alguém de defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, e alguém que, sinceramente, estava movido pelo espírito daqueles destruidores do 8 de janeiro, né? E dessa tensão permanente em que essa extrema-direita, cada vez mais isolada, joga o Brasil. Ou seja, no Brasil, todas as ditaduras e todos os ataques à democracia, eles historicamente, e no período atual também, o risco à democracia é um risco da extrema-direita. A esquerda brasileira é uma esquerda constitucional, ela estabelece os seus padrões de participação dentro da legalidade constitucional, da constitucionalidade, do Estado Democrático de Direito, e eu acho que isso é importante. Há inúmeros exemplos dessa diversidade. Então, nós temos uma possibilidade, hoje no Brasil, de recriar algo que foi destruído ao longo do período anterior, que é um centro político, pode existir novamente um centro, isolando esses setores de extrema-direita, e nós somos pessoas de esquerda, um movimento de esquerda, um partido de esquerda, mas nós somos maduros o suficiente para saber que, para governar o Brasil, não dá para governar sozinho. Nós temos que dialogar com aqueles que queiram dialogar pelo desenvolvimento do país e pela democracia, sobretudo quando existe uma movimentação de caráter fascista no Brasil. E aí não é um discurso parlamentar do ambiente político, uma análise e construção e constatação que todas as características do bolsonarismo, do extremismo de direita, do populismo de direita hoje no Brasil, são de caráter fascista. Portanto, um risco para a democracia e um risco para o Brasil e para o mundo. Deputada, falando ainda em base aliada, como, né, a gente já comentou aqui, o governo não tem maioria na Câmara só com os partidos de esquerda, precisa compor. E qual é hoje o tamanho dessa base aliada? E, além disso, o União Brasil, por exemplo, que é um partido que tem 3 ministérios no governo, está dividido. A União Brasil não garante ainda todos os votos ao governo. Então, eu queria que a senhora respondesse qual é o tamanho dessa base aliada e o que está faltando para partidos como União Brasil aderirem de vez ao governo. Ainda as negociações de cargos de segundo, terceiro escalão
no Ministério, ou é alguma outra coisa aí que está faltando? E, André, eu considero muito positivo que todas as dificuldades que a gente tem encontrado ao chegar ao governo, os ministros, o próprio presidente Lula, como agora com a questão dos juros e do Banco Central, apresentam a público, né? Ou seja, nós temos que dialogar com a sociedade brasileira. Nós não podemos fazer política no atual estágio do Brasil, onde saímos de um governo autoritário, de discurso autoritário e de destruição de tantas políticas públicas. Não podemos fazer ação política somente na institucionalidade. A população brasileira, o fortalecimento dos meios de comunicação, essa relação democrática, essa possibilidade de acompanhar o conjunto do que está acontecendo aqui em Brasília e ligar isso com a mesa das pessoas, com o fogão, com a geladeira, o que tem lá dentro, com o direito à escola, e chegar na universidade, com ter condições de se manter na universidade, com o SUS. Isso tudo, eu acho que essa transparência que o governo está fazendo pode significar a formação de uma cultura política de maior cidadania para o Brasil, que as pessoas acompanhem a realidade brasileira. Porque o movimento contrário a isso é o movimento contra a política. A política é ruim, a política tem que ser desfeita, todo mundo é corrupto, tudo é ruim, e aí as pessoas se afastam e só alguns governam. Então, por que eu estou falando isso sobre quando tu me perguntas ou fazes uma questão sobre a base aliada? Porque eu sou uma parlamentar que acredito que quanto mais força popular os projetos que governam o Brasil tiverem, mais base parlamentar nós teremos também. As pessoas acham, às vezes, que a parlamentar quer apenas saber das funções, dos cargos, da emenda. Olha, vivendo o parlamento ao longo de um período importante da minha vida, né? Eu estou no 6º mandato federal, já fui vereadora, deputada estadual, muito grata ao Rio Grande pela reeleição, mas observando esse cotidiano, eu vejo que o parlamentar, a principal coisa que ele busca é uma relação empática com a sociedade. É que a sociedade também olhe para o seu trabalho e veja coisas que ele propôs, propostas, ideias, projetos e melhorias na vida das pessoas acontecendo. Então, recuperar a política e fazer isso na Câmara dos Deputados é fundamental. Eu faço questão de dizer isso porque o nosso debate hoje para a formação da base aliada não é só de cargos e não é só de ministérios. Se for assim, o próprio União Brasil, muito bem observado por ti e Ander, ele tem 3 ministérios e ele não declarou a participação dentro da base aliada. Então, o que falta? Eu acho que falta aqui a gente avançar também no ambiente da política para uma relação de projetos dialogados com a União Brasil. Não vai ser só ministério, não é só emenda, não é só por aí que se constrói uma base aliada. Eu acho que a base aliada se constrói, sabe, com diálogo, é trabalhoso, tem que, às vezes, conversar com o líder, mas também conversar com os vice-líderes, com os presidentes de comissão, e, principalmente, ir conversando com a sociedade, para a sociedade também pautar o seu deputado a partir lá do município em que ele vive, dizendo, olha, esse projeto, essa ideia é importante. Deputada, eu queria só mudar um pouquinho de assunto, porque nas últimas semanas houve um embate muito grande em relação à política monetária, taxa de juros, parlamentares do PT, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacaram, criticaram o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, e ontem ele finalmente falou ali na entrevista do Roda Viva da TV Cultura, e ele disse que vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Queria ver que leitura que a senhora fez dessa entrevista e perguntar se o PT tende a reduzir agora, depois dessa bandeira branca aí que o Campos Neto levantou, as críticas à autoridade monetária, se é possível uma acomodação nesse sentido. Bem, nós esperamos que seja absolutamente coerente agora a prática, porque foi muito surpreendente para o governo a nota do Banco Central. E eu vi o presidente do Banco Central dizer que a nota foi uma nota técnica, que são esses os termos, mas, na verdade, quando o presidente do Banco Central mantém, não apenas mantém elevadíssima a taxa de juros, o que aumenta a dívida pública, o que dificulta o desenvolvimento do país, o que compromete metas de crescimento que nós queremos poder construir para o Brasil
pelo menos 1, 2%, o Brasil tem que começar a crescer novamente. Nós não podemos ficar estagnados, porque tudo que a gente propõe ao país precisa deste crescimento também. E esse crescimento vai impactar na qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras, e é o crescimento, é rodar a economia que faz com que ela possa rodar num sentido ainda mais amplo, num ciclo virtuoso, que o nosso grande empenho é para que esse ciclo virtuoso comece agora, no primeiro ano de governo do presidente Lula. Foram muito difíceis os anos anteriores. O modelo econômico foi extremamente danoso ao Brasil. Nós vivemos um momento gravíssimo de desindustrialização do país. Voltamos a ser um país, ao longo do governo Bolsonaro, voltado exclusivamente à produção e exportação de commodities. Deixamos de investir em ciência, em tecnologia, comprometemos as nossas universidades, os institutos federais, os institutos de pesquisa. Então, nós temos dois déficits assim, muito graves, que é na pesquisa, na ciência, que não era valorizado, e, de outro lado, também na dimensão dos juros e da economia. Eu realmente eu ouvi o ministro Fernando Haddad fazer uma frase que eu achei muito interessante, que ele não tinha, ele como ministro da Fazenda, não tinha a expectativa de que os juros fossem reduzir no primeiro momento, mas que a sinalização fosse dada, estamos construindo este caminho, porque aí teríamos uma coerência da política tributária, fiscal, porque com a reforma tributária nós estamos buscando estabelecer essa coerência da política fiscal com a política econômica. Esse é o anacronismo deste Banco Central independente ou autônomo, como alguns querem, porque ele é autônomo da política econômica que foi eleita nas urnas. Quando o Banco Central deveria, historicamente, nós do PT sustentamos essa dimensão, ele deveria ser parte de um instrumento da política econômica de um modo geral. Não existe nem política tributária, nem política fiscal em separado da política econômica. E quando elege-se um presidente, elege-se um modelo, um projeto, sobretudo de economia. Esse projeto para o Brasil agora é desenvolvimentista. Ele olha para o mundo e vê, inclusive, que os argumentos do presidente do Banco Central sobre o tema da inflação não estão bem colocados quando observados as demais economias do mundo, nem na América Latina, nem nos demais países, já que nenhum país do mundo, ou grande parte dos países do mundo, que tem uma inflação que é importante, como a inflação brasileira, eu acho que ela é hoje importante ao ponto de nos preocuparmos em que ela seja reduzida, mas não é apenas com o instrumento de taxas de juros elevadas que se faz o enfrentamento à inflação alta e que se recupera metas de inflação. Essa mesma situação, esse presidente do Banco Central não teve com o governo anterior, por exemplo, com a gastança de mais de 300 bilhões feitas por Bolsonaro na tentativa de se reeleger. Ali ele não tinha, ele fala muito dos gastos do atual governo, mas também não cabe ao Banco Central, sinceramente, por mais que tenha essa análise, trazer esta observação, eu acho extremamente inadequada ao presidente do Banco Central, porque ele não vai ditar a política econômica como um todo. Ele vai ter que adequar a taxa de juros à política econômica se estiver do lado do desenvolvimento do Brasil. Mesmo que ele tenha essa dimensão bolsonarista, enfim, agora eu acho que ele deve servir ao Brasil. Então, a entrevista de ontem não muda nada na relação do BC com os entendimentos aí dos parlamentares do PT, na sua visão? É importante, né, Lorena? É muito importante. Agora, eu vejo que a gente tem que analisar o conjunto. Claro que quem vai dizer se muda ou não é o próprio ministro Haddad, não sou eu aqui. Agora, eu observo que a prática é o critério da verdade. Vamos ver se agora nós conseguimos ter do presidente do Banco Central a disposição de diálogo antes, né, dos seus emitidos oficiais, das suas notas oficiais. Entendi. Infelizmente, a gente está chegando ao nosso final. Barulho aqui, né, gente?
Não sei se vocês estão ouvindo. Passa rápido, né? Vai ser muito rápido. Deputada, muito obrigada pela participação. Quero agradecer ao Yander também, ao Bruno Nogueirão da TV Estadão, que nos ajudou aqui. E ficamos até o próximo Papo com o Editor. Obrigada aos assinantes que nos assistem. Muito obrigada. Yander, obrigada a você e a Lorena. O Yander, que é lá do Alegrete, no Rio Grande do Sul, me deu uma alegria especial de estar aqui com ele, com Lorena, esse Brasilzão nosso maravilhoso. Obrigada, viu? A TV Obrigado, Estadão. deputada. E até a próxima.